Olá, irmãos, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. Eu sou o Caio e hoje estou aqui num lugar diferente, como vocês podem ver, aqui na Praça da Pedreira, em Ribeirão Preto, para a gente poder falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é como descobrir a vontade de Deus. Você já parou para pensar que talvez Deus quisesse que você estivesse aqui hoje assistindo esse culto? Ou talvez não? Será que Ele queria? Será que não queria? Bom, eu não quero confundir você hoje, mas é sobre isso que a gente vai falar nessa série de aulas, de 3 aulas que começam hoje aqui comigo. O Vitor vai dar as próximas 2 aulas. E a gente vai tentar responder essa pergunta. Existe uma vontade específica de Deus para a nossa vida? Existe algo que Ele deseja especificamente que nós sigamos, um caminho específico para a gente seguir, para a gente viver a nossa vida? E quando eu e o Vitor começamos a estudar esse assunto alguns meses atrás, sobre como saber, como descobrir a vontade de Deus, foi um assunto que ajudou muito a gente a descobrir coisas que a gente vai compartilhar com vocês. E acho que principalmente para mim, porque eu estou numa fase em que eu estou decidindo o que eu vou fazer do resto da minha vida, se eu vou ter filho ou não vou ter filho. Acho que muitos de nós passamos por momentos assim na nossa vida. Então esse assunto vai ajudar a gente ter clareza sobre essas respostas e sobre esse assunto. Eu fiz essa pergunta também para algumas pessoas pelo WhatsApp, algumas semanas atrás também, sobre você sabe qual é a vontade de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Se você não sabe, como que você pode descobrir? Eu percebi das respostas que eu obtive que as pessoas, muitas delas não sabem qual é a vontade de Deus, mas na verdade elas têm um desejo profundo de saber qual é a vontade de Deus. Quase como se fosse algo desesperado. Pelo amor de Deus, eu não sei, me conta, eu quero saber o que Deus quer para mim, qual a vontade dele para as decisões que eu preciso tomar na minha vida. Por isso, eu não quero que você se preocupe, ao final dessa série eu espero que a gente tenha todas as respostas que a gente precisa para seguir a nossa vida, confiando em Deus, seguindo a vontade dele e tomando as nossas decisões. E nessa primeira aula, eu vou basicamente desmistificar alguns conceitos em volta do que se diz ser a vontade de Deus para nossas vidas. E eu acho que vai clarear bastante coisa na mente de todos nós. E então eu vou fazer um trabalho mais de dizer o que basicamente não é a vontade de Deus, para depois o Vitor vir trazer alguns conceitos de como a gente pode descobrir a vontade de Deus e viver a nossa vida baseada nela. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto, eu quero abrir um parênteses aqui com vocês, porque eu quero diferenciar um pouco de propósito da vontade de Deus. Se você entra na internet, você vai encontrar diversos vídeos lá no YouTube de coaches, pastores, influencers, falando como descobrir o seu propósito, como saber a sua vocação, como saber a sua razão de viver. Então, basicamente, o propósito, ele vai tentar responder a pergunta por quê? Por que nós estamos aqui? O propósito tem basicamente 2 definições. Um é falando sobre a natureza do ser, né? A razão por que algo existe, a finalidade de um objeto, de uma pessoa, de algo que existe nesse mundo. E o propósito se diz que ele é universal segundo a natureza do ser. O que isso quer dizer? Que uma coisa, o propósito dela é intrínseco do que ela é. Por exemplo, uma faca é uma faca aqui no Brasil, no Japão, na China, na Índia. Ela é uma faca, ela pode ter aspectos diferentes, ela pode se parecer de maneira diferente, mas ela ainda tem o mesmo propósito, que é cortar, seja cortar pessoas, cortar carne, cortar alimentos. Uma faca sempre vai ter o seu propósito universal, porque é isso que ela é, para isso que ela foi criada. Existe o conceito existencial de propósito também. O conceito existencial de propósito é aquilo que dá sentido à nossa vida. É aquilo que nós, seres humanos, tanto buscamos. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nesse lugar, nessa cidade? Isso também é propósito. Agora, a vontade, por outro lado, a vontade de Deus, que a gente vai tratar nessa série de aulas, ela trata de responder mais a pergunta de como. Como Deus quer que nós vivamos a nossa vida? O que Ele deseja que nós tenhamos? Quais caminhos que Ele espera que nós tomemos? Então, só para esclarecer, a gente vai focar mais na vontade de Deus e não tanto no propósito de vida. Até porque a gente pretende ter uma série só sobre isso daqui a alguns meses. Mas antes de começar sobre o assunto, eu queria fazer uma oração com vocês. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na natureza, gravando em um lugar diferente, Pai. Eu espero que, por favor, Pai, o Senhor me use para conseguir esclarecer muitas dúvidas dos nossos irmãos, dos nossos amigos, a respeito da Tua vontade, Pai. E que assim, tendo a nossa mente clara do que aquilo que o Senhor deseja para nós, a gente possa viver e obedecer a Sua vontade na nossa vida. Então, em nome de Jesus eu oro, agradeço e te peço. Amém. Quando eu era uma criança ali nos anos 90, eu tinha um brinquedo chamado Guru do Gugu. Era um bichinho um pouco estranho, vai aparecer uma imagem aí, ele parecia uma mistura de gremlin com mico-leão dourado.
E toda vez que você apertava a barriga dele, ele dava uma das 3 respostas: sim, não ou talvez. E como toda criança, eu fazia perguntas específicas, perguntas profundas para esse brinquedo, que ele falava uma dessas 3 respostas, né? E as perguntas que eu fazia eram geralmente: eu sou bonito? Será que a menina da escola gosta de mim também? Será que eu vou ser rico no futuro? Outra coisa desse sentido, né? Eu queria chamar você para a gente brincar um pouquinho junto aqui. Eu quero primeiro que você pense em alguma coisa específica que você queira ter uma resposta clara. Um sim, um não ou talvez. Pensa aí em alguma coisa que você gostaria de ter uma resposta da sua vida nesse momento. Pensou aí? Então vamos ver a resposta do guru. Não! Não! E aí, você gostou da resposta que você ouviu? Era o que você queria ouvir? O mais interessante dessa brincadeira é que quando a resposta não era exatamente o que eu queria, eu tentava de novo. Geralmente quando era um não ou um talvez, eu tentava de novo. Pô, isso aqui deve estar com defeito, eu vou tentar mais uma vez. Ah, a bateria deve estar fraca, eu vou tentar de novo. Ah, melhor de 3, vai, não valeu essa aqui. E eu apertava até obter a resposta que eu queria. E a verdade é que no fundo, nós queríamos que o nosso relacionamento com Deus fosse assim. Nós queríamos que de alguma forma Deus fosse mais claro em relação à vontade dele na nossa vida. A gente queria que ele fosse mais claro em relação às nossas perguntas que nós levamos para ele. Qual faculdade eu devo fazer? Com quem eu devo me casar? Eu devo me casar? Qual é o meu chamado? Qual emprego eu devo buscar? Mas eu queria começar nos ajudando a refletir sobre quais as motivações por trás dessas questões. Existem muitas motivações possíveis, na verdade, para levantarmos essas questões. Em um sentido, isso é muito bom, porque a gente está dizendo que se existe um Deus, ele deve ter uma vontade. E se ele tem uma vontade, eu quero cumprir essa vontade. Mas eu acho que se a gente olhar um pouco mais profundo no nosso coração, a gente vai ver que o que nós realmente queremos é segurança. A gente quer que Deus diga exatamente aquilo que eu devo fazer, exatamente qual caminho eu devo seguir, quais escolhas eu devo tomar, porque no fim a gente quer de verdade uma vida livre de tropeços, livre de preocupações, livre de erros. Talvez a gente quer também descobrir a vontade de Deus para nos isentar da responsabilidade de escolher. Às vezes, por exemplo, eu tenho que tomar uma decisão lá em casa, se a gente vai comprar um eletrodoméstico, ou vai comprar alguma coisa, uma roupa, e a minha tendência é querer deixar isso para a Ana. Deixar ela escolher, eu não faço tanta questão, mas você pode escolher aí se você quiser. Porque eu acredito que no fundo o que eu quero é se amanhã ela se arrepende, se amanhã alguma coisa dá um problema, eu não vou ter tomado junto essa decisão. Então eu estou livre da responsabilidade da escolha, caso essa escolha seja uma má escolha. E talvez assim também seja a nossa relação com Deus. Talvez a gente queira saber a vontade de Deus para nos isentar da responsabilidade que Deus nos dá de escolher. Bom, mas eu quero fazer um resumo antes de como Deus ele tem revelado a sua vontade ao longo da história. Como que ele tem falado com pessoas, como que a vontade dele tem sido manifesta ao longo da história da humanidade e do seu povo. Primeiro, ele falava diretamente com as pessoas, seja com uma voz audível, seja com sonhos, seja de maneira miraculosa. Vamos ver o que Gênesis fala. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então aqui a gente vê um relato de Deus se revelando através de um sonho para um dos homens do Antigo Testamento. Então algumas pessoas que ouviam essa voz, esse sonho de Deus, elas começaram a escrever aquilo, fazer um relato escrito do que elas estavam ouvindo da vontade de Deus. Elas começavam a escrever o que Deus falava. Isso deu início à revelação escrita de Deus. E depois disso as coisas continuaram a acontecer. Deus continuou revelando a sua vontade de maneira direta às pessoas, e também essas pessoas escreviam essa vontade, então essas coisas foram acontecendo em paralelo. E foi assim por cerca de 1500 anos, na construção, em toda a construção do que a gente tem hoje como Antigo Testamento. E depois disso, depois de todo esse período, veio Jesus Cristo, a revelação completa de quem Deus é. Olha o que Colossenses fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus era a imagem do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível.
Então todo o caráter de Deus, toda a vontade de Deus foi revelada através da pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele era apenas uma sombra do que viria. E Jesus era a representação completa de Deus, do caráter de Deus e da sua vontade. E toda a vida de Jesus, como a gente sabe, ela foi documentada também pelos apóstolos nos evangelhos e também uma parte ali no livro de Atos. Então, o mesmo processo, Deus veio, desceu em forma humana e o que ele disse, a sua vontade, os seus ensinamentos foram relatados também de forma escrita, no que nós temos hoje como o Novo Testamento. Então, depois da morte e da ressurreição de Cristo e do surgimento da igreja, a obra estava completa. A revelação, o plano de salvação de Deus estava concluído e perfeito. E olha o que o último capítulo da Bíblia fala para nós. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Essa é uma das escrituras que falam que a revelação escrita de Deus ela estava completa. De que todo o conhecimento que era necessário para uma pessoa viver uma vida que agrada a Deus tinha sido revelado. Já tinha sido revelado e já tinha sido escrito. Então, resumidamente, esse é um resumo de como a vontade de Deus tem sido revelada, de maneira direta, de maneira escrita e concluída na obra de Jesus Cristo. Mas quando a gente vai para as Escrituras, ou quando se estuda esse assunto sobre a vontade de Deus, a gente divide o termo vontade de Deus em 3 vontades, sendo que uma delas é mais questionável, eu diria assim. Primeiro a gente fala sobre a vontade soberana de Deus. Aquilo que engloba todos os seres vivos, todos os animais, toda a natureza, todos os planetas, todo o universo está sobre a vontade soberana de Deus. Tudo que acontece, tudo que deixa de acontecer, ou é porque Deus faz acontecer, ou porque Ele permite que aconteça. E geralmente essa vontade soberana de Deus não é revelada para nós, não é nos permitido saber. Até as piores tragédias do mundo estão dentro da vontade soberana de Deus. Por que Ele permite que isso aconteça? Isso é um assunto para um outro momento. Mas o fato é que nós sabemos que essa vontade soberana, ela coexiste com a nossa liberdade de escolher. O que isso significa? Que Deus não desperdiça nem os nossos piores pecados. Mesmo quando você falhar, mesmo quando você errar, e você tem a liberdade disso, Deus ainda pode usar isso para o bem, para a glória do seu próprio nome, e para que o seu plano e a sua vontade soberana sejam cumpridas. E existem coisas no futuro, que a gente nunca vai saber que aconteça. Quem imaginaria que a gente estaria passando por um momento de pandemia há 1 ano, há 2 anos atrás, 10 anos atrás? A gente não sabe. Talvez tenha outras pandemias no futuro. Deus sabe, mas essa vontade soberana não nos é permitida conhecer. E o bom é que ela acaba não influenciando as nossas decisões. Vai acontecer, eu sabendo ou não, Deus vai dar um jeito de cumprir essa vontade soberana. Mas num sentido não preciso me preocupar tanto, porque isso não vai influenciar diretamente as minhas escolhas. A segunda vontade que nós vemos quando a gente estuda esse assunto é a vontade moral de Deus. O que é a vontade moral de Deus? Ela é basicamente os mandamentos e os princípios que ensinam as pessoas como elas deveriam viver. É aquilo que expressa a vontade de Deus para os nossos relacionamentos, traz o conceito de pecado, de como a gente deveria se relacionar um com o outro, de como a gente deveria viver a nossa vida. E essa vontade moral está escrita onde? Na Bíblia. Em toda a Bíblia expressa a vontade moral de Deus. Como que Ele deseja que nós vivamos a nossa vida de maneira que agrade a Ele e de acordo com os princípios morais que Ele mesmo estabeleceu. Então essa é a vontade moral, é a vontade que nos é permitida conhecer através das Escrituras. E a terceira vontade que a gente vai falar aqui, que é a vontade que eu diz que é questionável, é a vontade individual. Eu já adianto para vocês que eu não acredito muito. Mas o que basicamente os defensores da vontade individual falam? Eles falam que existe uma vontade específica para cada um. Existe uma cor de roupa, existe uma pessoa única que você deve casar, existe um caminho que você deve seguir. Se você sai da sua casa, Deus queria que você pegasse a direita e não a esquerda. Existe uma vontade específica e detalhada para cada micro decisão da sua vida. Só para fazer um resumo aqui, a gente falou sobre 3 vontades. Então existe a vontade soberana, que engloba todo o universo. Num círculo menor a gente tem a vontade moral, ali mais específica para os seres humanos, que relatada na Bíblia e nas Escrituras. E dentro disso tudo existiria um pontinho ali, que é a vontade individual exata de Deus para cada ser humano.
Então, os defensores da vontade individual, eles acreditam que para cada decisão que você vai tomar na sua vida, existe um sim ou um não de Deus. Como se Deus fosse lá o guru, né, que tem respostas rápidas e práticas em cada área da sua vida. E talvez você vai ficar um pouco chateado com o que eu vou dizer, mas a verdade é que não existe nenhum indício nas Escrituras de que a vontade individual de fato exista. Não existe na Escritura nada que a gente possa extrair como um princípio, um mandamento de que a vontade individual de Deus exista para nós. De que Ele realmente tenha orientações específicas para cada área da nossa vida. E a gente vai ver 3 razões do porquê isso não é um pensamento bíblico. O primeiro motivo, a primeira razão porque isso não é bíblico, é que Deus não promete fazer milagres sempre. Hoje é comum a gente ler a Bíblia de maneira corrida, né? A gente tem já a Bíblia ali compilado de 66 livros. E a gente pensa que os eventos relatados ali aconteciam todos em sequência cronológica, um ano após o outro, um mês após mês. Mas isso não é verdade, né? A gente tem a sensação de que Deus faz grandes sinais e maravilhas o tempo todo ao longo da história da humanidade. O tempo todo ele nunca parou. Parece que só agora, quando a gente nasceu, que os milagres ou esses eventos sobrenaturais pararam. Só que, na verdade, a gente sabe que existiam períodos muito grandes, às vezes até entre livros, entre gerações, em que nada foi relatado, em que nenhum milagre sobrenatural acontecia, em que a vontade, a revelação, eu diria, direta, né, de Deus para as pessoas não acontecia também. E a gente tem essa expectativa de que Deus deveria fazer todos esses milagres ou todas essas coisas ainda nos dias de hoje. Obviamente, Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser que eu pare de falar agora, que caia um raio aqui na minha cabeça, eu acredito que Ele pode. Ele tem o poder e tem a autoridade de fazer o que Ele bem entender. Mas o que eu estou dizendo é que Ele não prometeu que Ele ia manifestar a sua vontade sempre de maneira miraculosa. E se você para pensar, até mesmo entre o Antigo e o Novo Testamento, foram ali 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos sem nenhuma revelação direta ou indireta de Deus. 400 anos em que Deus ficou, entre aspas, calado. E aí, imagina você vivendo nessa época, você ia achar que Deus não existe mais, você ia ficar se questionando, meu Deus, e agora? Não, houve tempos na história da Bíblia em que Deus também não manifestava a sua vontade de maneira direta. Então a verdade é que os milagres e eventos sobrenaturais, eles podem acontecer hoje, mas não é uma regra de que Deus vai agir dessa forma. O segundo motivo de que isso não é um ensinamento bíblico é que a busca da vontade individual ela é subjetiva e enganosa. Olha o que Jeremias fala. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se tem uma coisa que a gente não pode confiar é no nosso coração. E muitas vezes na busca individual a gente acaba por fazer testes com Deus, a gente fica testando a Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Quem nunca teve uma caixinha de promessas? Aquela caixinha com várias escrituras selecionadas que você tira uma específica. Ai Deus, vamos ver o que você tem para falar para mim hoje. E você tira lá. Geralmente aquelas caixinhas ela tem escrituras já selecionadas, escrituras mais positivistas ou com sentimentos mais de Deus é amor, enfim. Que são verdades, né, mas são textos incompletos da vontade de Deus. Né, ou versículos aleatórios. Você abre a sua Bíblia, de onde eu parar a minha mão, vai ser a vontade de Deus para mim naquele dia. Ou, por exemplo, o conceito de portas abertas e portas fechadas. Se Deus abrir para mim uma porta naquela cidade, eu vou lá trabalhar naquela cidade. E você nem se pergunta se lá tem igreja, ou se é um bom lugar para você trabalhar. Você faz testes com Deus de acordo com aquilo que você deseja. Lembra lá do guru? Quando você não tem a resposta que você queria, você pressiona de novo. Ou você arruma alguma desculpa, mas acho que não era bem isso que Deus quis dizer. Ou a gente cria testes, por exemplo, hoje mesmo estava chovendo aqui de manhã, eu falei, Deus, se não parar de chover é porque não é da sua vontade que eu vá lá filmar. Mas quem disse? Né? Quem disse que Deus está concordando com esses testes que eu estou falando com Ele? Não tem certeza, não tem garantia nenhuma. A gente fala, né? Se Deus abrir uma oportunidade de estágio para mim naquela cidade, eu vou mudar para lá. Se aquela pessoa olhar para mim, eu vou entender que Deus quer que eu case com ela. Mas isso é totalmente imaturo e enganoso. Porque o nosso coração é enganoso. A gente sabe, se a gente for sincero, a gente está manipulando situações porque a gente quer acreditar que a vontade de Deus é aquela que a gente está querendo, que a gente já decidiu no nosso coração. Imagina que alguém gosta muito de uma pessoa, de uma menina, e ela fala assim, olha, Senhor, se ela responder o meu WhatsApp em 1 minuto, ela gosta de mim.
Aí a pessoa não responde. Você acha que esse menino deveria desistir? Você não acha que no mínimo seria uma atitude imatura? Na verdade, provavelmente aquele menino ele estava inseguro, ele estava com medo, aí ele vai falar, só para eu limpar a minha consciência de que eu tentei, eu vou mandar um WhatsApp, se ela não responder em 1 minuto, eu vou entender que não é da vontade de Deus. Não, gente, acho que a maioria de nós diria para ele insistir, para ele tentar ser isso que ele quer. Né? Se a pessoa é uma boa pessoa, se ele está num momento razoável para namorar, então a gente não aconselharia alguém a fazer esse tipo de coisa. Então por que a gente faz esse tipo de coisa? O terceiro motivo de que isso não é um conceito bíblico é que a ideia da vontade individual, ela traz imaturidade. Você já viu uma criança, quando ela não sabe direito o que fazer, ela pergunta tudo para os pais. Qual roupa que ela vai usar, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, como é que ela escova o dente. Ela pergunta, cada detalhe do dia dela, ela pergunta para os pais. Agora, quando a gente se torna adulto, a gente não precisa mais perguntar para os nossos pais sobre esses pequenos detalhes, ou sobre todas as decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Óbvio, isso não quer dizer que a gente não possa buscar conselho dos nossos pais, ou que nós não vamos tomar as nossas escolhas seguindo os princípios que eles nos ensinaram quando a gente era criança. Mas imagina, por exemplo, que o seu filho adulto já, ele pergunta para você, pai, me fala um número de 0 a 10. Aí supondo que você responda, 9, meu filho. Aí ele responde assim para você, tá bom, pai, então eu vou investir R$9.000 na Bolsa de Valores. Então o filho, ele escutou a informação do pai, mas ele não ouviu por que o pai estava dando aquele 9. Se ele perder todo o investimento dele, ele tem a chance ainda de culpar o pai. Mas pai, você que falou para investir R$9.000. Não, ele não falou. E nós fazemos isso quando nós pedimos a confirmação de Deus, mas nós buscamos o nosso próprio interesse. E você deve estar se perguntando agora, então, o que eu faço agora, né, Caio? Se não existe uma vontade individual de Deus para a minha vida, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Então calma, não se desespere, tá bom? Eu quero deixar 3 passos práticos hoje para você já praticar essa semana, para você conseguir saber como tomar as suas decisões. A primeira coisa que eu falaria para você é pare de ter expectativas fantasiosas a respeito da vontade de Deus. Não romantize decisões como se houvesse um caminho livre de dificuldades. A verdade é que Deus quer que você amadureça. Ele quer que você seja capaz de tomar as suas próprias decisões, confiando que mesmo que algo dê errado, ainda assim seria impossível fugir da sua vontade soberana. Confiar que Ele te ama e a sua palavra é verdadeira e suficiente para você tomar as suas decisões. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória em virtude. A Escritura fala que Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver. Por meio do quê? Por meio do conhecimento de quem é Deus. Qual a melhor maneira de nós conhecermos a Deus? Através das Escrituras. E o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, revelado para nós já hoje, é suficiente. É suficiente para tudo que nós precisamos para viver. Eu queria falar, gente, que cristianismo ele é baseado em razão. Embora as emoções são importantes, Deus criou as emoções, elas têm a sua função, mas o que nos guia é o conhecimento a respeito da verdade relatada nas Escrituras. Se você talvez não acredita, é porque você ainda não conhece a verdade das Escrituras. O segundo conselho que eu quero dar para nós hoje é faça as perguntas certas para Deus. Ao invés de você perguntar, Deus, esse é o emprego que o Senhor quer que eu assuma, que eu tome lugar? Pergunte, Deus, esse emprego vai atrapalhar a minha vida espiritual? Eu vou conseguir estar com meus irmãos, eu vou conseguir frequentar a igreja, eu vou conseguir ter um tempo com Deus no meu dia? Esse emprego vai me ajudar espiritualmente? Esse emprego é um emprego honesto? As pessoas de lá, elas são pessoas honestas? A empresa, ela tem um trabalho honesto, digno, honrado, com a moral que o Senhor deseja? Ao invés de tentar descobrir quem é a sua cara metade, pergunta para Deus, Deus, o que um namorado deve ter de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua vontade nas Escrituras? Pergunta, eu estou preparado para namorar alguém? O que eu posso acrescentar hoje na vida de outra pessoa? Eu sou maduro emocionalmente? Se eu não sou maduro, como é que eu posso amadurecer? Faça as perguntas certas.
E a terceira dica que eu daria para você é venha nas próximas aulas, né? Como eu falei, o Vitor vai dar ainda mais conselhos práticos de como tomar suas decisões, enfim. Então não falte nas próximas aulas, na semana que vem, no mesmo horário, 10h30 aqui no YouTube também, tá bom? E para encerrar, eu queria falar com você que talvez fica sofrendo, ansioso com as decisões que você precisa tomar. Olha o que Romanos 8 fala. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, com certeza, Ele nos ama muito. Mesmo as nossas piores escolhas cooperam para o nosso bem. Tudo que Ele podia fazer por nós, para nos dar a liberdade de escolha, para nos dar a chance de escolher, Ele já fez. Nós não somos mais escravos do medo de errar. A gente pode contar com a sua graça, a gente pode contar com o seu cuidado. A gente tem uma família espiritual a quem a gente pode recorrer. E eu sei que muitos de nós já experimentamos momentos extraordinários com Deus. Um momento que talvez você sentiu que era certeza aquilo que você ia tomar, a decisão que você ia tomar. Um momento que você tinha certeza que era aquele caminho que Deus queria que você seguisse. Um momento que você talvez leu as Escrituras, aquilo te saltou aos olhos, aquilo te deu mais certeza, mais convicção do que você tinha que fazer. Momentos fora do comum em nossa vida. Mas eu vou comparar esses momentos como ir a um restaurante chique. Eu, por exemplo, tenho alguns momentos que eu vou com a Ana num restaurante diferente, a gente tem uma saída especial. Mas isso não acontece sempre. Na maior parte do tempo, a gente está ali, todos os dias, comendo nosso ovinho, comendo nosso franguinho, às vezes nossa marmita no bandejão. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes é legal comer num restaurante chique. É legal ter experiências sobrenaturais ou especiais com Deus. Mas a gente precisa valorizar as refeições em casa. A gente precisa valorizar os momentos comuns, entre aspas, com Deus no seu dia a dia. Quando talvez não tenha um sentimento diferente ou não tenha uma revelação mais clara. A gente precisa valorizar esse momento. O que eu quero dizer é que Deus ele pode se manifestar de maneira extraordinária, mas Ele se manifesta também na vida ordinária, na vida comum. E a gente precisa aprender a valorizar isso, a valorizar o que já nos foi dado. Semana que vem a gente vai começar a aprender princípios para tomar decisões que agradam a Deus. Mas por hora eu quero dizer para você, valorize o que você tem. Valorize as Escrituras aí, que já tem a vontade revelada. Valorize o que Deus já te deu, que já é suficiente para você conseguir tomar decisões. Não deixe o fato de não saber qual decisão tomar na sua vida te impeça de ver Deus agindo nas coisas pequenas. E assim a gente possa enxergar a beleza da vida cristã comum. Obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.